volta com o quadro Entendendo o Cérebro com a doutora Francine Mendonça, neurologista, que hoje vai falar sobre os desmaios. Bem-vinda, viu? Muito obrigada, Gissa. Já sabia que 30% das pessoas, em média, já apresentou o síncope ou vão apresentar? Olha como é frequente esse tema. Bom, eu já desmaiei, mas vou contar depois da vinheta. Boa! Vamos começar entendendo o que é o desmaio ou qual é a palavrinha bonita? Síncope, olha. Síncope, gente. O que é o desmaio ou a síncope? Quando eu falar desmaio, mesmo que síncope, não estranhe, tá bom? Mas o que é o desmaio? Desmaio, Gi, é aquela perda abrupta da consciência, que ocorre por uma diminuição, uma redução do fluxo do sangue para o cérebro. O sangue leva aqueles nutrientes, oxigênio para o cérebro. Se esse fluxo, se esse sangue não chega, o indivíduo pode perder a consciência e colapsar, né? Colapsar é desmaiar mesmo, cai duro. Desmaiar mesmo, cai duro para você. Então, geralmente ela é transitória, dura de 1 a 2 minutos em média e há uma recuperação total, ou seja, o indivíduo volta ao seu normal. Quanto tempo ele fica desmaiado? É rápido, é mais ou menos 1 a 2 minutos. Para você ter ideia, para se ter um episódio de desmaio, só basta esse fluxo de sangue de 8 a 10 segundos não chegar adequadamente ao cérebro, que já é suficiente para o indivíduo cair. Gente, somos uma máquina mesmo, né, gente? 8 a 10 segundos já... 8 a 10 segundos, o sangue não chegou adequadamente no cérebro, nutriente não chegou, oxigênio não chegou, nós podemos perder a consciência, perder o tônus e desmaiar. Exatamente. Quais são as causas do desmaio? Olha, existem algumas causas principais. Eu vou começar com uma que é séria, a gente tem que se preocupar, que são as causas cardíacas, né? Eu trouxe até a figurinha do coração para vocês entenderem que o nosso coração, ele é uma bomba, tá? Ele contrai, ele relaxa. No que ele relaxa, ele recebe o sangue. No que ele contrai, ele manda sangue para todas as partes do corpo, inclusive o cérebro. Então, se esse coração ele não bate no ritmo, Gi, se ele bate muito acelerado, aquela taquicardia, ou se ele bate muito lento, esse sangue não chega adequadamente ao cérebro, o indivíduo pode desmaiar. Ou mesmo, quando o coração, tá vendo as paredes do coração? Sim. Alguns indivíduos têm doenças que essas paredes, elas hipertrofiam, elas aumentam, tá? Ou mesmo, o coração, ele tem espaços, e esses espaços, eles são divididos por válvulas. Quando essas válvulas, elas não estão funcionando bem, que são o prolapso das válvulas do coração, isso também pode gerar desmaios. Então, uma das causas muito importantes seria problema nessa bomba do nosso corpo que se chama coração. Tá bom? E naquele caso que a gente está em pé e desmaia quando leva um susto? Ótimo, excelente, Gi, porque é uma das causas mais frequentes, são aqueles desmaios em que eles têm como causa, é como se fosse uma disfunção do nosso sistema nervoso. Gi, eu vou explicar para que vocês entendam bem. Tá. Quando a gente o nosso sistema nervoso, ele tem nós temos o sistema nervoso autônomo, nome difícil, mas quando a gente está numa situação de luta, de fuga, predomina um sistema chamado simpático. O que é que ele faz? Simpático. Ele aumenta a frequência cardíaca, ele aumenta a nossa pressão, ele dilata a nossa pupila. Para quê? Para que a gente esteja apto à fuga, à luta. Essa é a música. Entendi. A gente está em perigo. Tem que ficar em alerta. Esse é o simpático. Aí vem o simpático e atua. Gente, eu vou decorar esse eu vou decorar. É o simpático, quando a gente está em alerta. Exatamente. Já ao contrário, geralmente quando a gente precisa descansar, relaxar, então o que é que o nosso corpo faz? Ele diminui a frequência cardíaca, ele diminui a pressão, nossas pupilas diminuem, para a gente entrar num estado de repouso. Aí vem o parasimpático. Parasimpático. Então, é de um lado
a luta e fuga, do lado a diminuição da pressão, o descanso, enfim. São dois sistemas que geralmente estão em equilíbrio. Nesses desmaios, né, reflexos, quando o indivíduo vai levantar ou quando toma um susto, tem essa disfunção. O que é que acontece? Predomina esse sistema aqui, que é o que faz a pressão cair, que faz a frequência diminuir, tá? E aí, nós temos dos desmaios mais comuns, que é a vasovagal. Sabe aquele... Vasovagal. Sabe Vasovagal. Sabe aquela situação que o indivíduo está muito tempo em pé, tá? Passa um tempão em pé e aí entra em desmaio? O que ele... Isso pode acontecer por quê? Porque quando a gente está em pé, nós temos, pela gravidade, nosso sangue ele tende a acumular nos membros inferiores, né? E nós temos todo um sistema que circula, o sangue vai circulando. Mas se esse sangue se acumula lá nas pernas, o coração acaba batendo no vazio. Não volta o sangue para o coração adequadamente. Aí o que acontece de uma forma simples? Esse sistema parasimpático ele vai ser ativado. Aí o que ocorre? Diminuição da pressão, diminuição dos batimentos cardíacos e o indivíduo cai. Nossa, então as pessoas que trabalham muito tempo em pé tem que sentar um pouco, botar a perna para cima, senão isso, quando existe a predisposição, né? Sem ter predisposição não tem problema, então. Isso, quando a pessoa tem essa predisposição a ter esse desmaio, quando tem essa disfunção, né? Aí sim, uma pessoa que fica muito tempo de pé, uma pessoa que está num local que tem dá muito calor, por exemplo, né? O sistema fechado, ou mesmo quando leva um susto, pode ativar, não é? Quando está muito em perigo, tá tão nervoso, né? Para acontecer, tipo, alguma coisa não acontece, a pessoa pode desmaiar. Pode desmaiar. Tudo é porque não chega sangue para a cabeça, é isso? Isso, porque o cérebro, ele lança aquela resposta anômala, né? Para esse sistema que parasimpático, que tem um representante que é o vago, nervo vago, vai lá, diminui a pressão, diminui a frequência cardíaca e o indivíduo pode cair. Porque se diminui a pressão, o sangue não chega adequadamente ao cérebro. Então, esses são os desmaios reflexos. E um muito comum também é aquela pressão baixa quando se levanta. Levanta rápido, né? A gente sempre fala isso. Isso. Existe aquele levantar rápido no jovem que é até fisiológico. A gente levanta muito rápido e aí pode ter uma tontura, uma vertigem. Mas alguns indivíduos, eles chegam a desmaiar quando saem do deitado para um em pé, tá? Isso pode acontecer. Mas isso quem tem predisposição ou não? Qualquer um? Geralmente quem tem a predisposição. Né? É a diminuição da pressão no ficar em pé. Não só quem tem essa predisposição, uma disfunção, uma predisposição que eu falo assim, é uma disfunção desse sistema. Existem algumas doenças que causam isso. Por exemplo, diabetes pode causar nessa disfunção desse sistema autônomo. Parkinson pode causar, por exemplo. Então, existem doenças que desregulam esse controle da pressão dos batimentos cardíacos. Mas, por exemplo, outras situações, as medicações, tem gente que toma medicação para pressão, toma diurético, perde muito líquido. Tem pessoas que perdem líquido por vomitar, está desidratado, tem um quadro diarreico e, de repente, levanta, o organismo ele não consegue compensar essa pressão, não chega sangue e ele desmaia, né? Então, esses são os desmaios que nós chamamos de desmaios reflexos, digamos assim, né? Há muito tempo, eu falei que ia contar para vocês, agora eu vou contar. Muito tempo atrás, na academia, eu desmaiei, sei lá, eu tinha 20 e poucos anos. Por que isso? E eu lembro, eu tava pegando muito peso, sabe? Mais do que eu, né? Só que eu era jovem, gente. A gente faz isso, né? Você era jovem? Eu era jovem, hoje eu não faço mais isso. Eu não pego muito peso, não. Eu era jovem, tinha que 2 anos. Por que acontece isso? Então, na verdade, pegar muito peso. Bem legal, ó. Pós-exercício, porque assim, no exercício, a gente está ativo. Tá bombando. Aumenta a frequência cardíaca, aumenta a pressão. É o sistema simpático, aquele da luta e fuga. Foi a simpatia, então, que me derrubou. Não foi a simpatia, foi a parasimpatia, foi o contrário. A parasimpatia, sabia? Porque assim, quando a gente para o exercício, aí vem aquele sistema que eu te falei, que é aquele sistema que diminui a pressão, diminui a frequência cardíaca. Então ele pode vir abruptamente e causar o desmaio. Tá? Então, isso pode acontecer. E como a gente pode evitar? Não parar de uma vez, é isso? Por isso que na esteira a gente está correndo lá, né, quilômetros. Aí ele tem que ir parando aos poucos para não dar uma parada... Exatamente, para ver... Falando bonito, igual a doutora. Uma parada abrupta, cola em mim, vai. Abrupta
É isso? Abrupta. É abrupta. Então, para corrigir essa compensação do sistema, dos dois sistemas, porque quando a gente vai parando, tem que diminuir a frequência cardíaca, vai diminuindo a pressão. Então, se a gente para rápido demais, pode haver esse desequilíbrio. Então, sempre estar muito bem hidratado, sempre parar os exercícios de forma paulatina, para que esses sistemas que eu falei para você compensem, tá? O corpo vai se readaptando à nova condição, que é a do repouso, né? Sai do movimento, do repouso tem que ser tudo paulatino. E existem condições que simulam o desmaio? Existe. E não chega a ser algo, né, um desmaio, mas que simula? Existe, porque por conceito, como eu falei, o desmaio é quando não chega o fluxo de sangue bonitinho no cérebro, né? Certinho e tal. Mas existem situações, por exemplo, que pode haver perda de consciência, como as convulsões, tá? Então, eu até trouxe um videozinho para vocês. Na convulsão, vai entrar o vídeo, gente. Na convulsão, ocorre uma descarga elétrica no cérebro, uma descarga anormal. Olha só, tá vendo? Isso aqui é a representação dos nossos neurônios. Existem vários estímulos passando pelos nossos neurônios, tá vendo? Esses estímulos elétricos, digamos assim. Quando ocorre uma descarga, como se fosse um curto, uma descarga elétrica normal, o que é que pode ocorrer? A gente pode perder a consciência. E aí nós temos a convulsão. A convulsão pode vir com perda de consciência por uma descarga elétrica normal. Então, veja, não é o sangue que não chegou adequadamente ao cérebro. Foi a descarga elétrica. Foi a descarga elétrica normal. Algum neurônio estava aí, hiperexcitável, e foi lá, deu curto e gerou a convulsão. Isso é um simulador de desmaio. Tá? Um outro simulador, por exemplo, é o que nós falamos no quadro passado. Quem assistiu vai estar bem ligado, que é aquele sono excessivo, a sonolência excessiva diurna, que a gente tem aqueles ataques súbitos de sono, né? Isso pode ser um simulador. Outra possibilidade são a diminuição da glicose, né? Não fornece aquela energia. Por isso que colocam uma suquinha ali na boca para poder voltar. Isso. A gente vai falar já para a gente ajudar as pessoas. Qual é o diagnóstico, doutora? Olha, o diagnóstico, ele vai depender muito da nossa história clínica. Porque quando o indivíduo chega dizendo assim, olha, eu tive um desmaio, o médico, né, o cardiologista, o neurologista, enfim, ele vai procurar, né, saber se o indivíduo ele tem algum problema cardíaco, tem história familiar, por exemplo, de morte súbita, tá? Como ocorreu o desmaio? Foi deitado? Foi no ápice do exercício físico, por exemplo? Você tinha se alimentado? Você usa alguma medicação? Então, quando a gente levanta essa história, a gente vai direcionar os exames. Por exemplo, o indivíduo diz que tem problema cardíaco, problema na família, né, de morte súbita. Interessante fazer os exames cardíacos. Por exemplo, o ecocardiograma. Ele vai lá e vê como é que o coração está bombeando. Ou mesmo o Holter, que vê o ritmo do coração. É interessante fazer exames de laboratório para ver se tem alterações na glicose, por exemplo. Isso pode ser feito, ou mesmo um testezinho na hora, não é? Existe, quando algumas suspeitas específicas, um teste que vê essa parte reflexa, que chama tilt test. Tá? Então, a depender da condição, da suspeita do médico, ele pode sim pedir exames para elucidar melhor esses casos de desmaio. Tá. E tem tratamento, doutora? Então, vamos ver como é que a gente auxilia o paciente que teve desmaio. Então, se você presenciou um paciente que teve desmaio, o que é que você faz? Então, assim, o indivíduo caiu na sua frente. Então, sem dúvida, se puder deixar ele numa superfície macia, não caiu completamente, você consegue colocar uma superfície macia embaixo dele, ótimo. Não conseguiu, deixa ele no chão, mas levanta as pernas, tá? Porque eu vi isso no parque, que a moça desmaiou, ela ficou branca. Eu falei, meu Deus, e agora? E aí tinha uma moça do lado, ela levantou as pernas dela. Eu não sabia o que fazer, mas agora eu já sei, ó. Exatamente. Eu posso levantar as pernas dela, então. Pode levantar as pernas, porque quando a gente levanta essas pernas, auxilia o retorno do sangue. Entendi. Então, o sangue vai chegar melhor ao cérebro. Tá. Outra coisa, se puder colocar a cabecinha de lado, é interessante, porque se vomitar, esse vômito ele não vai para as vias aéreas e não causa a pneumonia por aspiração.
Entendi. Mas, por exemplo, o indivíduo, ele não se alimentou, possivelmente está com diminuição da glicose, né? Ainda está ali, não perdeu totalmente a consciência. Você pode dar alimentos, por exemplo, que tenha um conteúdo de açúcar, aquele suquinho de garrafa. Isso, no caso, se a pessoa estiver consciente, mas se não tiver... Se tiver consciente, Sim, né? Se não tiver, não tem o que fazer, né? Exatamente. Se não tiver, pega o açúcar, tá? Coloca na polpa digital, coloca na gengiva embaixo da língua, tá Embaixo bom? da língua, ó, gente, embaixo da língua e na gengiva. Isso, enfim, arrasta na gengiva, embaixo da língua, se a pessoa não está consciente. Agora, se você teve aquele sintoma de pré-desmaio, começou a suar, começou a ficar... Sentir a vista ficar escura. Isso, a vista ficar escura, palpitou, enfim, alteração de temperatura nas mãos, sentiu que pode haver um desmaio, se protege. Procura um lugar seguro, se tem uma cadeira segura, senta, ou mesmo deita de preferência, para evitar esse colapso, essa queda, enfim. E é melhor né? deitar com as pernas um pouco para cima? Se puder, deitam com as pernas um pouco para cima, sem dúvida, tá bom? Se protege para não ter traumatismos, né, num colapso que pode ocorrer, uma queda abrupta. Tá Boa, doutora Francine Mendonça, no quadro Entendendo o Cérebro. Falamos hoje sobre desmaios. Muito obrigada. Obrigada a Seus você, contatos, como sempre. Tá linda, viu, de rosa. Só pra falar, acho que é sua cor, hein? Mudei um pouquinho, Márcia Santiago, figurinista, tá arrasando. Maravilhosa. Fez até combinação aqui nós duas. Seus contatos, doutora. Olha, o meu Instagram é doutora Francine Mendonça, como tá na tela, DRA Francine Mendonça. Ou coloca a sua câmera, aproxima na tela, tá? Tem um QR Code. Então, quando você aproximar a sua câmera na tela, já vai sair também no meu Instagram. Então, deixe suas dicas, suas opiniões. Vão ser muito bem-vindas, tá bom? E toda quarta aqui. Boa. Até a próxima quarta, viu? Até. E a gente vai ficando por aqui, mas ele chega logo na sequência. Luciano Faccioli, é com você, meu querido. Beijo pra vocês e até a próxima. Oi, pessoal, tudo bem? Grande abraço. Tarde Top continua no ar pela Rede Brasil de Televisão. Obrigado, falo isso. Eu sou repetitivo, mas por necessidade, não é? E por oportunidade. Então, a você que nos vê nas afiliadas da Rede Brasil, pelo país afora, nas retransmissoras da Rede Brasil, a você que nos assiste no site, no rbtv.com.br e direto na própria Rede Brasil, muito obrigado, tá? A gente tem sequência com assuntos bem legais, ó, fichinha, é a colinha, né? Bom, a partir de agora, quero cumprimentar ao Marcelão, ao querido Cauê, ao nosso Rony, ao nosso Diego Alemão, a Maca, ao Ivo Barreto, ao Filipinho, a Sil, né? Toda a equipe de retaguarda que faz deste programa o melhor. Pô, Faccioli, matei. Não, o melhor é o Em Revista, na minha opinião. E vou achar que eu estou puxando o saco, mas não. Em Revista é o número 1. Número 2, a Tarde Top. Ô, se é, viu? Ó, brincadeiras à parte, eu recebo o advogado especialista em leilões de imóveis, doutor Leandro Mauro Munhoz, LMM. É assim, né, doutor? Boa tarde, boa noite, bom dia, bom tudo para o senhor. Boa tarde. Tudo bem? Boa tarde, tudo bom? Prazer recebê-la. Eu sou meio charopeta, meio esquecido, a idade chega, né? A gordura chega. Já o entrevistei? Já batemos um papo aqui? Não. É a primeira vez? Bacana, legal. Que eu misturo mesmo, sério. Trabalho em 300 lugares, misturo que eu entrevistei. Não trocando o nome das emissoras, tá bom. Tá bom já. Olha, o papo hoje será leilão judicial. Vocês vão saber, e nós vamos saber, que eu também não tenho noção, como podemos nos tornar um investidor ou investidores de sucesso. O doutor Leandro Munhoz é um advogado especialista em leilões de imóveis judiciais, tem mais de 10 anos. 10 anos? Você começou menor aprendiz, pô? Não, Você é novo? Não, comecei com 20 anos, né? Olha, que bacana. Na faculdade lá. Tá, qual faculdade? 42, aqui em São Paulo? Aqui em São Paulo, na São Marcos, na cidade de São Marcos. Sim, lógico. Conheço. E estamos aí até hoje nessa área de leilão. Bacana. E ele atua no mercado de leilão judicial na consultoria de leilões. Também atuou para grandes fundos imobiliários e investidores no geral. O assunto vai abordar as vantagens de se tornar um investidor de grande sucesso no mercado de leilão judicial de imóveis, trazendo uma grande rentabilidade para quem quer ser um
rematante de sucesso. Vamos lá. Daqui a pouco eu sigo aqui a meia dúzia de perguntas aqui, mas antes eu saio aqui para desespero de Andréa Macarinha, minha diretora. Calma que eu já volto na lição, calma aí. Você concorda ou não que para nós que somos leigos ou não somos da área jurídica, o nome, o assunto, o termo leilão dá um certo medo de se fazer negócio? Ou fala uma grande besteira? Fique à vontade para responder. Não, a resposta aí, a questão toda é ter uma consultoria, né, atrelada ao seu investimento em leilão. Então vamos lá. Ei, tá vendo a gente? Obrigado. Quer ser um investidor, entrar em leilões de imóveis, por exemplo? Olha só, repita o que pode te dar. Não, vai te dar uma garantia de se vai dar certo ou não, é uma outra história, outros 500. Mas o que é fundamental? Repita. Fundamental é ter uma consultoria, né, que você contrate um advogado especialista na área de leilões de imóveis para poder dar uma segurança jurídica ao investidor, ao adquirente do imóvel, né, em leilão. Porque tem que ser avaliado o processo, o risco do negócio. Tem algumas questões que tem que ser analisada com cautela. Até porque, doutor, me explique, por favor, eu não sei, acredito que boa parte das pessoas que esteja nos assistindo agora também não. Você só pode, pessoa física, Luciano Ribeiro Fatioli, posso eu participar, como pessoa física de um leilão, ou tem que ser representado por um advogado? Não. Toda pessoa civil maior de 18 anos pode oferecer lance e adquirir um bem em leilão, né? Nós orientamos as pessoas primeiro ter conhecimento do bem e fazer a visitação no lote, ir no imóvel, saber quem ocupa, né? Se tem dívidas, né? Condomínio, IPTU. Isso quem faz é o advogado. É o advogado. Então, esse levantamento, com mais precisão. Esse levantamento preventivo é fundamental para o êxito da arrematação. Uma outra pergunta. Quem garante, doutor Leandro, para quem está nos vendo, que o imóvel que eu vou arrematar no leilão e que tem gente morando, quem me garante que aquele pessoal vai sair oportunamente ou quando a lei determinar? Garantia. Rapaz, garantia sou Joe? Não. O que tem que ser feito é o quê? De novo, né? O advogado tem que fazer a diligência necessária, que o processo tem um rito, né? Tem o procedimento. Tá. Então, o juiz que vai determinar quando essa pessoa deve sair. Mas daí, então vamos lá, chegando aos finalmente, assim, ao ponto final. Aquelas situações, retomada de terreno é uma outra história, recuperação de posse, reintegração, né? É diferente, É diferente? É diferente porque o imóvel é seu, né? Aí você vai retomar o bem do seu patrimônio. Mas você comprou no leilão e passou a ser seu, não é a mesma coisa? Não, porque não era meu. Eu comprei em leilão e aí começa a vigorar um novo direito de propriedade, de um novo dono, um novo adquirente. Por isso que a gente chama de imissão na posse. O direito do arrematante para a retomada do bem para o seu patrimônio é uma ação de imissão na posse, que é uma ação autônoma que o juiz analisa lá as questões documentais, os valores pagos, vê se não tem nenhuma pendência, aí ele dá a ordem e você é emitido na posse. Vamos dá um prazo para a pessoa desocupar, né? Sim, tem mas tudo bem. Uma pergunta ao doutor Leandro Mauro Munhoz. Pode ser, porque você é um advogado, mas não é a pessoa que vai lá arrancar pelo pescoço quem não quer sair do imóvel. Sim. Pode ser ou costuma ser uma enorme dor de cabeça para quem arrematou aquele imóvel? Não existe dor de cabeça desde que, voltando um pouco, né, na retórica, mas infelizmente, atrelado a uma consultoria de um especialista, não tem dor de cabeça. Porque o procedimento é a legislação que deve ser aplicada, que é o Código de Processo Civil. Lá tem uma parte especial que fala de leilões, arrematações. Então, se você tem um advogado especialista em leilões, ele vai te dar todo o suporte, vai estar te orientando, hoje nós vamos intimar a parte, vai dar um prazo para sair. Então, a dor de cabeça ocorre quando você compra simplesmente achando que não precisa de advogado. Que você é só levantar o braço. O barato sai caro. Só levantar o braço, comprar e falar, não vou contratar um advogado, porque não tem necessidade. Eu estou com o dinheiro na conta, o leilão é hoje, eu me cadastro online, que hoje é 99% online, né? Mesmo porque a pandemia digitalizou todos os leilões. Então, a pessoa compra e não analisou nada, não viu o processo, aí vai ter uma dor de cabeça. Então, vamos lá. Quais são, no seu entendimento, as vantagens e desvantagens da pessoa se candidatar, não sei se é o termo correto, né? A ser proprietário de um imóvel em leilão judicial? Olha, a vantagem é que ele compra abaixo do valor de mercado, né?
O imóvel sai bem abaixo. Certeza. Mais ou menos, eu não sei se vale a pergunta, o imóvel é de 500 mil reais, mais ou menos, lógico, toda a regra é exceção. Lógico. Quanto ele pode ser adquirido? O lance mínimo, para começar o lance da praça em segunda praça, que é quando existe... O que é isso? Quando existe o deságio do preço, porque a primeira praça é o valor de avaliação, então 500 mil. Ninguém vai comprar um imóvel pelo valor de avaliação. Um problema jurídico para ser desenrolado. Então, o pessoal espera a segunda praça que o juiz concede, em média, 40% ou 50% de desconto. Perfeito. Então, esse deságio que aí começa a ter os interessados. Normalmente, o imóvel em leilão judicial é um imóvel arrebentado, podre, caindo aos pedaços ou não? Não, assim, 80% dos casos há uma depreciação normal, lógica, mesmo porque o processo judicial, em média, dura 4, 5 anos. Então, a pessoa sabe que vai perder o imóvel, ela já não faz manutenção nenhuma. Então, vai ter um custo aí de obra, né? Quando você pega o imóvel. Mas, veja, o imóvel você não consegue quebrar a parede. O cara não vai fazer nenhum tipo de dano estrutural, porque ele é responsável também por esse dano. Né? Então, o que ele deixa de fazer é o desgaste natural da coisa. Qual é o perfil, doutor Leandro, de compradores ou de pessoas que participam de leilões de imóveis? Perdão, são pessoas que compram para morar ou são investidores para arrumar e revender? Olha, como eu te falei, eu já atuo há mais de 10 anos nessa área, então no começo eu trabalhava quase que 100% para investidor. Até fundo imobiliário, o pessoal me contratava nesse sentido. Agora, com a pandemia... Lembrei, não, fale. Com a pandemia, cresceu muito a pessoa física. Olha! Porque a pessoa está em casa, está na internet, está vendo oportunidades, às vezes perdeu o emprego, está com um dinheiro bom guardado, ele quer investir para fazer girar o dinheiro, né? Olha, eu estou dando risada que eu estou lembrando de um amigo, nem vou citar o nome, não vem ao caso, amigão meu que é investidor, aí foi lá, arrematou um imóvel de uma casa no bairro da Aclimação, aqui em São Paulo. Muito bem. Bairro bom. Pelo que ele soube, né, pela informação que ele tinha, com advogado, com tudo, a casa estava desocupada. Muito bem. No dia que ele foi lá tomar posse, né, esse é o termo, né, a casa é minha, disse que nunca viu tanto haitiano saindo dentro da casa, sai da chaminé, do porão, do banheiro, da garagem, da árvore, deu-lhe uma dor de cabeça, meu Deus do céu. É que eu falo também, né, o deságio tem um preço, né, você tem um trabalho a ser feito para você desembaraçar o imóvel, né, para você regularizar a documentação. Então, o advogado, mas acompanhado do advogado, ele contorna isso com facilidade. 5 minutos que o Diegão Alemão me avisa e a André Macaria também. Temos 6 perguntas, vamos numa espécie de um ping-pong, por favor, para a gente cumprir a pauta, senão eles me penduram na cruz, me malham que nem o Judas, me deixam sem água, sem comida, aí eu estou morto, né? Como funciona o leilão judicial de imóveis? Então, o leilão judicial de imóvel funciona dentro de um processo judicial, onde já tem uma dívida atrelada ao imóvel, o juiz leva a leilão o bem para pagamento do débito, da dívida. Então, é aí que origina o leilão, né? Para pagamento do débito. Como eu posso, a pessoa interessada vai pagar a parcela ou as parcelas? Isso, a partir de 2015, com a alteração do Código de Processo Civil, o pagamento dos leilões pode ser à vista ou parcelado até em 30 meses. Tem juros? Tem, correção monetária só. Quanto que está, que eu nem sei. Olha, gira em torno de 0,2. Tá. Essa aqui a gente já falou, mas o senhor quer completar algo? É seguro comprar imóvel em leilão? Com um advogado, eu recomendo um amigo, não sei se já ouviram falar, Leandro Mauro. E aí? Com um advogado é seguro, né? Eu não oriento ninguém a comprar sem a custódia de um advogado, porque pode tomar uma surpresa e não ser um bom negócio. Essa aqui já falamos, né? Qual o procedimento para desocupação de imóvel ocupado, né? Sim. Então a quinta aqui é legal. Qual a renta... Olha aí o que nós vamos falar. Qual a rentabilidade média para imóveis de leilão judicial? Lucro, din-din no bolso. 30% do lucro líquido efetivo na operação. Tem uma rentabilidade de 30%, em média. Caramba, bom, hein? É um bom negócio. Só voltando numa anterior aqui, você falou, é um limite máximo de parcelas para quem... 30 meses para pagar. É o máximo. É o máximo. Você e dá tem um sinal... limite máximo? Não, aí vai do bolso da pessoa. Não. De valores, não. Aí você paga quanto você pode no imóvel. Mas 30 parcelas. O que tem um limite é o número de parcelas para você pagar o arremate. Que são 30. São 30. Você tem que dar um sinal de 25%, mais 5% do valor pro leiloeiro. Então, peraí, vamos imaginar então, falando uma média aqui, gente, pelo amor de Deus, cada um sabe onde aperta seu bolso, não é? Sim. É 500 mil reais, faça essas contas. 150 mil de entrada,
no imóvel e o resto, o saldo, em 30 meses, com correção monetária. Tá. É que nem financiamento, se você pagar da 30 para anterior, diminui nada? Não, nada. Tá. É o valor ali. Se você antecipar, você paga o valor daquela data. Soma as parcelas e paga. Tá. O importante é ressaltar que não tem consulta, assim, análise de Serasa. Ah, não tem? Nada. É direto com o juiz do processo. Tá. Você pagou o sinal, faz o parcelamento. E para finalizar, investir em imóveis, em seu entendimento, em imóveis de leilão, é um modelo de investimento? É um investimento mesmo? Sim, nos últimos tempos isso aumentou 40% o volume, né, de investidores aí na área de leilões de imóveis. Porque a rentabilidade é boa, né? 30% é uma margem muito atrativa. Sim. Doutor Leandro Mauro Munhoz, suas redes sociais, a maneira das pessoas o encontrarem e quem o acompanha. Ai, doutor, meu Deus do céu. Nosso amigo Rafael Ferreira, né, meu assessor. E o Instagram da LM é lmleilões.com.br. Lá nós temos várias opções de imóveis, vocês podem estar consultando. E maiores dúvidas também podem entrar em contato com a nossa equipe. Legal, muito obrigado. Volte mais vezes, obrigado, hein? obrigado. Muito obrigado mesmo, um abraço. Tá? Boa tarde, pessoal. Tarde Top, grande abraço. Tarde Top segue aqui na Rede Brasil de Televisão.